Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade a esse nosso processo de discussão com especialistas, hoje eu vou bater um papo, conversar com meu grande amigo, com certeza um dos maiores especialistas aqui do Centro-Oeste em próstata, Dr. Rodrigo Carvalho. Hoje o objetivo é a gente discutir sobre e conversar sobre como é que os pacientes chegam ao consultório, como é que eles se apresentam, o que que são as doenças da próstata, um bate-papo assim bem direto e bem leve assim para entender mesmo como chegar a um especialista renomado e muito competente, e o Rodrigo, que consiga fazer o melhor tratamento para o paciente, né? É isso aí, né, Rodrigo? Obrigado pelo convite. Então hoje eu acho que a gente vai fazer uma conversa aí sobre próstata aumentada, sobre distúrbios miccionais, para a gente tentar acessar o público e explicar para eles o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Ou seja, eu acho que isso que é importante Isso, para os isso. pacientes. E muitos pacientes, né, Rodrigo, chegam lá ao consultório, às vezes já carregado com muitas informações, né? O paciente às vezes passou por um colega clínico ou passou mesmo por outro colega urologista e tem muita dúvida de valor de PSA, aumento de PSA, sintoma, o que que sente, o que não sente, o que que pode representar o PSA aumentado, quais são as formas de tratamento. São essas perguntas frequentes. Hoje em dia, a gente estava batendo papo aqui no off, né? Os pacientes já chegam basicamente munidos de muita informação. Então, as perguntas que eles fazem são perguntas muitas vezes pertinentes, e aí eu já lanço assim uma bomba assim para você, assim. Como é que a gente pensa e como é que a gente racionaliza naquele paciente que chega lá no consultório, doutor, eu tenho o meu PSA aumentado, mas eu não tenho sintoma urinário. Ou, doutor, eu tenho o meu PSA aumentado, mas eu tenho pouco sintoma urinário. Sintoma urinário, dificuldade de micção, e aí você pode falar que sintomas urinários seriam esses. Eu acho que o paciente às vezes faz os exames com um colega, com um cardiologista, com o clínico, e até ele chegar no nosso consultório, ele já passou noites em claro e teve muita dificuldade de acesso e de acesso à informação. E o importante da gente falar é o seguinte, né? Eu sei, o PSA é um antígeno da próstata, ele é específico para próstata, então ele não é específico para câncer. Então, o PSA aumentado, ele tem que ser investigado, mas ele não quer dizer nada. Pode ser inúmeras coisas, como aumento benigno da próstata, prostatite, o paciente que anda de bicicleta, que faz atividade física, pode aumentar o PSA. E o câncer? A gente se preocupa com o câncer e a gente tem que descartar as doenças, a doença de câncer prostático, porque é que mais preocupa a gente. Mas o PSA aumentado ele tem que ser acompanhado e investigado, e o paciente não tem que entrar em desespero. O que você acha do paciente com PSA aumentado? Eu acho interessante, Edu, porque assim, muitos dos pacientes chegam lá já com esse exame, né? A gente está conversando, começando ali a história, e o paciente já está empurrando ali o exame do PSA, né? Quantas vezes a gente passou por isso pelo consultório. E aí eu sempre gosto de falar para os pacientes uma coisa que até tranquiliza eles, né, Rodrigo? Eu falo assim, ó, o PSA aumentado, como você falou muito bem, são três situações: a situação inflamatória, a situação de câncer e às vezes a situação infecciosa, que é a bactéria, a prostatite aguda. Aí eu gosto de falar para eles assim, ó, só 15% das vezes que a gente tem aumento de PSA tem relação com câncer. Isso já tira um peso da cabeça dos É, pacientes, porque eles falam assim, então é o seguinte, então a maioria das vezes que meu PSA pode aumentar, às vezes não pode ter nada a ver com câncer. Eu falo, sim, sim. Então esse é o dado, assim, talvez que já quebra aquele clima, já traz o paciente para uma situação de tranquilidade e tudo. E um outro papo, um outro assunto legal, assim, dessa história do paciente que chega lá ao consultório é aquele paciente também, Rodrigo, que chega cheio de sintoma, né? Às vezes o cara chega cheio de sintoma e pensa, sei. tô com câncer, né? Aí o cara às vezes tá com PSA normal, ele chega assim no consultório, doutor, mas tô levantando 5 vezes à noite, tô com jato fraco, tô com ardência, não tô conseguindo segurar o xixi, e ele já pensa assim falando, meu PSA tá normal, mas eu vou chegar lá, o doutor vai falar que eu tô com câncer. É o que a Sei. gente fala para o paciente, né? Então, a primeira coisa, provavelmente não tem relação nenhuma com câncer. O câncer geralmente é sintomático, é assintomático. Por isso que o paciente tem que ir todo ano no médico,
para ele investigar uma doença assintomática. O paciente que é muito sintomático, que tem esses sintomas miccionais baixos, podem ser outras doenças, como o aumento benigno da próstata, uma prostatite, e que a gente consegue tratar bem esse paciente e resolver bem o problema dele. E eu acho que o importante que eu falo para os pacientes, né? A próstata vai aumentando devagarzinho com o tempo e o paciente vai se acostumando a urinar mal. Então a gente está acostumado a ver as pessoas acordando 3, 4, 5 vezes à noite e como ele não tem dor, que essas doenças, hiperplasia prostática, por exemplo, não tem dor, o paciente fala que está urinando bem e não está. E a gente acaba tendo que explicar para o paciente que isso é uma doença que tem que ser tratada e tem que ser acompanhada. E esse é um papo legal, né, Rodrigo, que você falou, porque assim, quando a gente fala de uma doença, às vezes a doença vai ter vários graus de sintoma, vai ter vários graus de cometimento. Em que sentido? Tem pacientes que chegam ao consultório com sintomas muito pequenos, mas só que a gente precisa sempre entender a doença como um processo evolutivo. Hiperplasia, aumento da próstata, é uma doença do envelhecimento, né? E isso que você falou muito bem, acostumar-se a urinar mal não é um processo normal, não tem normalidade e isso pode trazer consequências futuras, né? A gente tem visto cada vez mais aqueles pacientes que chegam lá e falam, doutor, eu vim fazer exame de rotina, morrendo de medo, receoso, preocupado, tá lá pesquisando, mas vê que o PCA tá normal, para ele acordar 3 vezes é normal, ele chega ao consultório. Esse papo que você falou da disfunção da bexiga, né, da alteração na contração da bexiga, eu acho que é um papo bem novo, bem recente. A gente da urologia tem trabalhado bastante nisso, mas vale a pena a gente desenvolver isso com os pacientes também, né, Rodrigo? Porque assim, às vezes vai ficar com um sintoma mínimo, mas durante 5, 10, 15, 20 anos, quando ele chegar a ter um sintoma pior, vai estar com uma bexiga pior, vai estar com um tratamento mais dificultoso. Tem essa história também, não tem? Eu acho que a gente que está vendo esse desenvolvimento da tecnologia na urologia para ajudar os pacientes, você consegue expor isso para os pacientes e fazer um tratamento adequado, porque o paciente, o homem hoje, vai viver muito. A expectativa do homem é muito grande. Então, um homem que começa a tomar uma medicação para próstata com 50 anos, ele pode ter que tomar 30, 40 anos de remédio. E antigamente, como os tratamentos que existiam para doença prostática benigna eram tratamentos mais agressivos, a gente evitava um pouco o tratamento e acabava deixando para a última hora. O que acontecia? O paciente ficava 5, 10, 15 anos com a bexiga obstruída, a próstata obstruindo o canal da urina e a bexiga fazendo força para o paciente conseguir urinar. Então, a bexiga do paciente entrava em falência. Com o tempo, a bexiga era uma bexiga espessa, uma bexiga com divertículos, e o paciente não conseguia urinar mais. Então, hoje se fala muito em poupar a bexiga do paciente, em fazer um tratamento para evitar que a bexiga fique disfuncionalizada. Como que você aborda esse tipo de tema para os pacientes? Esse paciente que tem o sintoma borderline, que acorda 2 vezes à noite, às vezes precisa correr para o banheiro, às vezes precisa, aquele paciente que precisa urinar, parar o carro para urinar na rua. Como que você aborda esse paciente? Quando a gente chega com esse paciente que tem sintomas, que tem algum desconforto para urinar, a gente tem que ser muito claro para ele que ele tem que ser bem investigado. História, exame físico é sempre muito importante, mas os exames complementares, nesse caso, ajudam muita gente, né? Assim como tem aqueles pacientes que chegam ao consultório com PSA aumentado, tem aqueles pacientes que chegam com exames de imagem, na maioria das vezes um ultrassom, que mostra que a próstata está crescida também, né? E às vezes acontece desses pacientes, a gente não dá a devida atenção, eu digo assim, de forma geral, o não especialista principalmente, porque entende que o processo de aumento da próstata é um aumento natural do envelhecimento. E a gente sempre precisa trazer para esse contexto da vida a longo prazo, da expectativa de vida, da qualidade de vida. Eu sempre abordo os pacientes falando que é muito importante a gente ter a história, os sintomas e os exames complementares. Tá? Porque às vezes os exames complementares vão dar grandes pistas para a gente em que a gente não consegue investigar no paciente através daquele questionário que a gente faz no consultório na anamnese,
ou através mesmo de um exame isolado. O compilado e a gente juntar todas as informações é o que vai fazer a gente ter um tratamento e um diagnóstico mais seguro. E aí, quando a gente está falando do aumento benigno da próstata, o PSA, a ultrassom é importante, mas hoje sim a gente tem imagens mais avançadas, por exemplo, a ressonância magnética, que é um exame que pode, inclusive, ajudar a gente na programação terapêutica, no plano cirúrgico. O plano cirúrgico, então chega muito paciente, por exemplo, que chega ao consultório, Rodrigo, falando, ó, doutor, eu tenho um PSA e tenho um ultrassom aqui. Doutor, não preciso fazer mais nada, né? Calma, nem sempre é assim, É, né? é importante a gente avaliar a espessura da bexiga, avaliar se é uma bexiga desfuncionalizada, o tamanho da próstata, o lobo mediano, se o paciente, se a próstata está crescendo para dentro da bexiga. Uh, a gente avalia a ressonância para ver se não tem outras doenças associadas. A gente pode fazer a urofluxometria, que o paciente no consultório vai urinar para a gente ver o fluxo da urina, ou até uma urodinâmica, para avaliar se o paciente está fazendo muita força para urinar. Então, assim, hoje eu acho que os armamentos que a gente tem para fazer o diagnóstico e ajudar no tratamento desse paciente são muitos. Então, o paciente tem que parar de ter medo de neurologista para se tratar. Ele tem que parar de achar que acordar 3, 4 vezes à noite, precisar correr para o banheiro para urinar, ou ficar 10 minutos para começar a urinar, é normal. A doença não dói, o paciente não tem dor. Então, como ele não tem dor, ele acha que ele está bem. E às vezes não está. Às vezes ele está urinando muito mal, muito incomodado, entendeu? E assim, os exames que a gente tem, claro, tudo é uma propedêutica, a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça para chegar a uma conclusão, mas os exames são muito objetivos. Você falou muito bem da fluxometria. Uma forma bem simplória que eu gosto de explicar com os pacientes, sabe, Rodrigo, é que a fluxometria é como se fosse um eletro do xixi. Aí o cara fica meio perdido, por quê? Se muitos pacientes, assim, acima de 40 anos de idade, já tiveram experiência de fazer um xixi no pote, né, que é a forma leiga que a gente fala. E ali é um exame muito útil e objetivo. Nesse exame a gente consegue ver o tempo que a pessoa leva para fazer xixi, a pressão que ela faz e como é o traçado da curva durante a micção dela. Isso faz muito sentido. Então, você levar essa propedêutica, esses exames para fazer em casa, como a gente tem vários outros dentro da urologia, pode trazer conforto para o paciente, pode trazer um ambiente mais calmo para a gente ter um diagnóstico mais preciso. A urodinâmica, né, muita gente preocupa, porque às vezes pode ser um exame um pouquinho mais invasivo, mas é um exame extremamente informativo para a gente. A urodinâmica, basicamente, é um exame que a gente estuda a capacidade da bexiga contrair e a capacidade da resposta das variações da bexiga. Então, resumidamente, a gente enche a bexiga do paciente com líquido e durante o exame a gente pede fazer algumas manobras, ao final pede para ele urinar, então a gente vai ter uma ideia importante do tão difícil que o paciente está de urinar de forma bem objetiva. Então, às vezes aquele paciente está receoso, está preocupado, está envergonhado, uma urodinâmica pode ser um exame que mostre com clareza várias coisas que a gente precisa saber. Então, saber que não são poucos exames, que a gente tem dados objetivos, é muito importante para a gente escolher, inclusive, o melhor tratamento para o paciente. Né? E eu acho que isso aí que você falou do, da urofluxometria em casa foi muito interessante mesmo, que é um aplicativo que você baixa no celular e você vai em casa, você vai no banheiro e você abre o aplicativo e através do barulho ele consegue fazer uma avaliação de como você está urinando. Então eu acho que na urologia a tecnologia para ajudar o paciente, até uma tecnologia barata, com um aplicativo, ele está entrando para fazer o paciente urinar bem e ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí os pacientes às vezes chegam com um monte de exames, chega com PSA feito, chega com sintomas miccionais e chega assim falando, doutor Rodrigo, eu vou precisar operar. E às vezes ele vai falar, doutor Rodrigo, eu vou precisar operar, mas eu quero operar com laser. Doutor Rodrigo, eu vou precisar operar, mas eu quero continuar ejaculando. Doutor Rodrigo, eu vou operar, mas minha próstata é muito grande. Alguém falou que eu vou precisar tirar minha próstata com um robô. Como é que a gente trabalha, Rodrigo? Como é que você vê essa percepção desse paciente que já chega tão bem formado, já ali com um cardápio de opções na mão dele, às vezes já definida a técnica de escolha, chega, doutor, eu quero manter a ejaculação, eu quero fazer isso. Como é que você tem trabalhado com seus pacientes no consultório, quando eles chegam assim com um cardápio enorme, já cheio de conhecimento profundo das técnicas?
Eu acho que assim, a gente tem que dividir o paciente com o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Eu acho que é importante a gente falar das medicações também. Mas hoje o paciente tem muito acesso à informação. E eu acho que o tratamento da doença benigna da próstata é um tratamento que o leque que você pode oferecer para o paciente é um leque muito grande. Então, no tratamento da doença benigna da próstata, a gente fala que a gente faz um tratamento, como você também faz no seu consultório, a gente faz um tratamento personalizado. Então, a gente fala para o paciente, segundo o tamanho da próstata dele, segundo como é a função da bexiga, como ele respondeu ao tratamento com medicação ou não respondeu, qual seria a melhor cirurgia para ele. Mas a gente oferece as outras cirurgias baseados qual a expectativa do paciente. Então, hoje existe cirurgia robótica, existe o ROLEP, a cirurgia laser, existe o TULEP, existe o Rezum, que é a vaporação da próstata, existe o Urolift, existe o ITIND, existe inúmeros tratamentos. Só que, de uma maneira geral, eu costumo dividir a cirurgia em cirurgias enucleadoras e cirurgias tunelizadoras, tipo fazer um túnel dentro da próstata, e que são as cirurgias que vão desobstruir a próstata. Então, as cirurgias de enucleação, que tiram todo o miolo da próstata, vão resolver melhor o paciente. As cirurgias que vão desobstruir menos, o paciente às vezes mantém mais o ejaculado. De uma maneira geral, a gente tem as nossas preferências, igual você também tem no seu consultório, segundo a literatura, segundo como que a gente age no paciente. Mas eu acho que a gente tem que oferecer e personalizar os tratamentos dos pacientes, né? O que você acha disso, Eu Zé? acho bem isso, Rodrigo, eu acho bem isso, assim, as técnicas estão lá, né? Eu gosto de falar assim que é um cardápio, mas é um cardápio baseado numa decisão compartilhada. Então, é um cardápio em que o sommelier, o chefe vai sentar do seu lado e vai sugerir para você o que é mais adequado para você. Isso é bem importante a gente falar isso, né, Rodrigo? Porque às vezes aquela melhor técnica é ideal para um paciente, né, ideal para outro, é importante juntar as comorbidades. As técnicas têm suas vantagens, suas desvantagens, sua taxa de complicação, então tudo isso é muito pertinente. Mas é importante a gente entender a medicina como uma medicina de precisão. Não é para todo mundo que uma técnica vai servir, não é para são para pacientes determinados que outras técnicas vão valer a pena. Eu sempre gosto de falar muito isso, com uma tendência sempre em entender o paciente com o contexto da longevidade. Então, não faz sentido assim a gente racionalizar e personalizar um tratamento pensando que um paciente no futuro vai precisar fazer um outro tratamento, fazer nova cirurgia. E aí, Rodrigo, eu quero trazer à tona a discussão que a gente sempre tem referente ao ROLEP, que é o uso do laser na enucleação da próstata. É uma técnica interessante, é uma técnica segura. O que o pessoal americano, o pessoal europeu, a gente tem visto, tem discutido sobre essa técnica? Como foi a evolução disso, né? Eu, quando fiz residência, você, quando fez residência. Então, a gente basicamente tinha dois tipos de procedimento. Um procedimento com uma cirurgia aberta, uma cirurgia de corte, que a gente tirava todo o miolo da próstata, como se estivesse tirando o miolo do abacate. E a raspagem, que a gente raspava como se estivesse tirando a papinha de uma maçã, para fazer um túnel dentro da próstata. Mas uma cirurgia era de corte e a outra cirurgia sangrava bem, uma cirurgia que às vezes tinha uma certa morbidade. Então, com o tempo e com a evolução tecnológica, o paciente precisou de um tratamento melhor. Então, hoje, o que a gente tem de padrão, segundo a sociedade americana e a sociedade europeia, é o ROLEP, é o laser, né? É a enucleação com laser. Então, como que a gente faz o procedimento? A gente entra, faz uma entrada endoscópica pelo canal da urina, a gente solta com laser o miolo da próstata, como se estivesse soltando o miolo do abacate, e a gente entra com um segundo aparelho, que é um morcelador, e tritura esse miolo. Então, o que eu gosto de falar é o seguinte, ele tem a vantagem de tirar toda a parte interna da próstata, igual a cirurgia aberta, mas sem precisar fazer o corte, sem precisar fazer o furo da cirurgia robótica, por exemplo. É um procedimento que
não tem corte, não precisa abrir a bexiga, o paciente fica um dia internado, um dia ele vai para casa e a taxa de recidiva é 1%. Então, a gente consegue oferecer um tratamento bom para o paciente, que não recidiva e que vai resolver o problema. Então, o que acontecia? A gente tinha a RTO antigamente, que a taxa de recidiva era 15, 20%. Então, a gente falava que o paciente acabava tendo que operar de novo a próstata. Então, eu acho que a gente tem coisa boa para oferecer para o paciente, em termos de tecnologia, para resolver o problema. E é importante, assim, tem uns pontos, assim, cruciais que a gente fala quando a gente está falando de tratamento de próstata, né? Existe aquele mito da próstata como um órgão responsável pela potência, pela ereção. Esse papo dos mitos são importantes, né? Um papo voltando lá do começo que eu sempre gosto de falar para os pacientes. Eu falo assim, gente, a próstata, ela é responsável por produzir o líquido seminal, né? Então, isso é uma ideia que às vezes pode parecer distante para a gente homem, porque assim, a gente homem às vezes tem a ideia de que o que produz o nosso líquido seminal lá e etc. é o testículo, e é uma fração muito pequena. Então a próstata é esse órgão responsável por isso. E é importante trazer isso, Rodrigo, porque eu vejo assim, que chegam muitos pacientes preocupados do ponto de vista de potência, continência, ou mesmo a capacidade de ejaculação. E aí entra muito aquela técnica da reso, que a gente tem se desenvolvido também, que é uma técnica que permite a preservação de um certo grau de ejaculação. Isso é bem importante, principalmente discutir nesse universo dos pacientes novos que a gente estava discutindo, dos pacientes cuja longa expectativa de vida, ou mesmo do tratamento dos pacientes que não tiveram filhos ainda, né? Então, é importante a gente ter essa individualização do tratamento e saber que a gente tem recurso e tem artifícios para modular o tratamento com eficácia, com coisas boas, tecnológicas e efetivas para a gente poder tratar esse paciente da melhor forma. E aí eu quero debruçar mais um pouquinho desse mito. Potência, ejaculação, ereção. Quando a gente vai lá debruçar sobre o tratamento, é uma pergunta frequente para os pacientes. Então, eu sei, eu acho que isso daí é super importante, que eu falo que é a famosa dúvida do boteco, né? O pessoal tá sentado num bar, num restaurante, em algum lugar, e a pessoa fala que operou a próstata, que ficou impotente ou incontinente. Então é muito importante a gente esclarecer as coisas. Quando a pessoa fala de cirurgia de próstata, eles geralmente falam de cirurgia de câncer. E a gente está falando de doença benigna. Então, as duas são doenças de próstata, mas não tem nada a ver uma com a outra. Então, assim, é o que você falou. A gente, no nosso consultório, a gente consegue conversar com o paciente e ver qual que é a expectativa dele, quais são as angústias, o que ele espera da cirurgia. A gente fala, às vezes tem paciente que a gente fala, ó, a sua próstata está muito grande, sua bexiga está muito ruim, tem que ter uma desobstrução plena, tem que fazer um rolep. Não, sua próstata é pequena, se você quiser manter ejaculado, dá para fazer um reso. Um paciente é mais grave, tem que fazer uma técnica minimamente invasiva. Ou o paciente tem um cálculo de bexiga ou uma hérnia que tem que fazer uma cirurgia robótica. Então, eu acho que você conseguir personalizar o tratamento para o seu paciente é importante. E eu acho que hoje o paciente vem com a gente, aquele negócio antigo do médico olhar para ele e falar assim, você tem que operar, impor a conduta, hoje não cabe mais. Então, a gente tem que discutir qual que é a melhor conduta para cada paciente, entendeu? E qual que é a sua experiência, você que é nosso colega lá da clínica, que também é Cara, tão hábil nisso. eu adoro esse tipo de paciente, Rodrigo, porque o paciente ele faz uma jornada e o resultado é muito objetivo. Então, essa jornada que o paciente chega ao consultório, como a gente falou no começo, muito ansioso, com alteração de exames, às vezes com muito sintoma, essas técnicas que hoje em dia a gente lança a mão e lá no consultório a gente consegue fazer essa possibilidade de ter esse leque amplo de tratamento com especialistas muito bem capacitados, a gente consegue oferecer ao paciente aquele tratamento, você já viu isso várias vezes, que o paciente no POI, ou no primeiro POI, quando a gente tira a sonda, traz muita satisfação. Então, são técnicas que a gente utiliza, algumas delas que a gente retira a sonda no 24 horas depois, às vezes nem chega a isso. É importante falar, às vezes a gente opera o paciente no período da tarde, quando é no outro dia de manhã o aspecto do pós-operatório está excelente, a gente tira a sonda pela manhã, né? Então, a gente às vezes fala para o paciente que é uma temeridade deles da sonda,
A gente fala que fica 24 horas, às vezes não dá isso, dá 12, dá 18, dá menos do que um dia mesmo com a sonda. E a gente vê a felicidade, a gente já se deparou algumas vezes com pacientes chorando Isso. depois que a gente faz Importante. esse procedimento. Então, essa experiência, esse caminhar do paciente que chega com expectativa alta por conta dos exames, que já chega sabendo o que quer, entendendo que no final ele vai ter um resultado objetivo, eu acho que é o tchan do tratamento do HPB. É a gente oferecer para o paciente um tratamento que objetivamente ele vai ter um resultado. Né, eu acho legal, falando isso da percepção do paciente, da percepção pós-operatória do paciente, a gente que agora faz esse tipo de tratamento consistentemente e vê os pacientes antes e depois, e é impressionante, né? Eu sei, o tanto que o paciente vai se acostumando mal. Então, assim, a gente está acostumado a ver pacientes falarem para a gente, ó, doutor, eu durmo em quarto separado da minha esposa porque eu acordo 6 vezes à noite para urinar e ela não aguenta mais. E depois o cara opera, depois de uma semana ele está acordando uma vez à noite e ele chega para você e fala, por que que eu não fiz isso antes, né? É um medo que que o paciente tem, um medo que o paciente tem, que o paciente ouviu dos amigos e não foi se informar direito, mas a qualidade de vida, a qualidade de vida percebida pelo paciente melhora significativamente, né? Sim, sem dúvida, assim, eu gosto de falar muito isso, exatamente o que você falou, qualidade de vida, né? Hoje em dia o nosso envelhecer e esse olhar nosso da urologia está bem dentro desse contexto, a gente precisa da qualidade de vida. Então, urinar é uma coisa que a gente faz várias vezes por dia, né? Faz de 6 a 8 vezes por dia. Volto de novo à minha comparação que o Rodrigo puxou lá no começo tão bem. O câncer de próstata é uma doença muitas das vezes assintomática. A gente, na maioria dos pacientes, 90% dos pacientes, ao diagnóstico não tem sintoma nenhum. O que é o inverso no HPB. No aumento prostático benigno, os pacientes, na maioria das vezes, têm o sintoma. E isso é importante falar, porque a qualidade de vida, o impacto na vida, numa atividade que a gente faz 6 a 8 vezes por dia é muito grande. A gente faz xixi várias vezes. Então, você urinar mal várias vezes ao dia, incluindo à noite, é muito ruim, né? Não, e é isso aí, nesse gancho, é uma coisa que é importante a gente falar, que a gente tem mudado o nosso conceito durante essa evolução da tecnologia, que o paciente ele achava que porque a próstata dele era pequena, que estava tudo bem. Então a gente tem vários pacientes urinando muito mal, com uma próstata pequena, que ele passava em outro médico, o médico falava, ó, sua próstata é pequena, se a PCA é bom, vai para casa. E o paciente acordando 5, 6, 7 vezes à noite para ir no banheiro. A próstata, ela aumenta, ela pode aumentar, o que eu falo, ela pode aumentar para dentro, pode aumentar obstruindo o canal. A próstata é como se fosse uma maçã e o caroço da maçã é o canal da urina passando no meio. Então, às vezes ela é pequena, mas ela aumenta obstruindo o canal. Então, a medida, como é uma medida volumétrica, o paciente que tem uma próstata de 30, 40 gramas é uma próstata pequena. Só que se ele urina muito mal, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque isso tem um impacto na vida dele, independente da próstata ser grande ou ser pequena, entendeu? Eu acho que é essa mudança de conceito de levar o sintoma do paciente para o primeiro plano e tratar esse sintoma do paciente é uma coisa que tem mudado com o tempo e a gente está conseguindo ver resultados muito bons com os tratamentos que a gente oferece, né? É isso, Rodrigo, é isso. É esse entendimento de que o sintoma é importante, os exames são importantes e a escolha do melhor tratamento é o importante. Então, assim, a gente não pode colocar os pacientes num protocolo, numa receita de bolo, né? Essa medicina de precisão, essa individualidade do tratamento, individualização do tratamento é uma coisa que a gente tem praticado durante muitos anos lá na Andros. Então a gente está encerrando por aqui a nossa discussão, eu e o Dr. Osei, a gente da Clínica Andros, tentando trazer um pouco de informação aí para os pacientes. E vocês podem acompanhar a gente através das redes sociais, sempre trazendo informação de um jeito acessível e fácil para os nossos pacientes. O objetivo desse nosso bate-papo é trazer a realidade do que a gente encontra, trazer o paciente para próximo, trazer as perguntas que vocês fazem para a gente no consultório, as dúvidas,
os anseios, as preocupações, né? Então, mais do que explicar para vocês o que é a doença, que todo mundo conhece, o acesso à informação é muito amplo, é trazer esse recorte e esse entendimento que o tratamento vai ser individualizado. Então, às vezes, aquela coisa que a gente pesquisa no Google até o exaurir, vai chegar lá na hora, com certeza vai ter uma opção, uma coisa melhor a ser feita. Obrigado por seguir a gente da Andros. Nosso time de especialistas é altamente capacitado. A gente fica no convite para vocês acompanhar a gente e fazer uma visita para tirar as dúvidas lá no consultório. Um abraço. Um grande abraço.